Bom dia, gente. Aqui quem fala é a Geisa e eu ajudo profissionais a chegarem à marca dos R$ 13.000 mensais com sustentabilidade. E hoje o nosso tema é carreiras e mudanças climáticas. Eu estou gravando esse vídeo para explicar para você as áreas que um profissional de sustentabilidade pode atuar. E uma delas é a área de mudanças climáticas. Muita gente sonha em trabalhar com mudanças climáticas e não sabe como. Acha que é algo inalcançável, acha que não é para ele, e aí fica perdido. E eu recebo muitos directs de pessoas me perguntando, Geisa, eu acho muito legal, eu vejo que você atua, né, com mudanças climáticas, como é que eu posso atuar? E assim, uma outra objeção que eu vejo muito é que alguns profissionais, eles imaginam que para atuar com mudanças climáticas, precisa ser engenheiro, precisa ser biólogo, ou alguma área relacionada à área de engenharia. E não é nada disso, tá, gente? Qualquer profissional de qualquer formação pode atuar. Por quê? Porque é uma área multidisciplinar. É uma área que cobre todas as profissões, cobre todas as áreas. Nós mesmo, né, eu, né, como profissional e também do lar, né, tenho minha filha, tenho minha casa, assim, aqui eu também posso aplicar as mudanças, o combate às mudanças climáticas também dentro de casa. Nós, nossa vida no meio social que estamos inseridos. Então, assim, gente, qual que é a grande sacada? É você ter um olhar crítico, como é que você pode ajudar a preservar o planeta, como é que você pode combater o aquecimento global. E aí, aqui, eu vou trazer uma boa notícia para você. Então, assim, você pode atuar, né? Não importa qual é a formação específica, tá? E aí, qual que é o grande segredo? É você atrelar a sua experiência profissional com as ferramentas de combate ao aquecimento global que eu vou falar a partir de agora, tá, gente? Então, assim, primeiro eu quero conceituar o que é um profissional de mudanças climáticas. O que é que ele faz, tá? Ele atua diretamente e indiretamente na elaboração de estratégias, de políticas de mudanças climáticas, ele também pode atuar com o desenvolvimento de projetos, ele atua em processos industriais, sempre pensando em buscar a eficiência energética, sempre buscando pensar como é que o meu processo pode emitir menos gás de efeito estufa. Este profissional, ele também pode atuar na área da educação, como aqui neste momento estou atuando, né, como educadora, trazendo informações, trazendo conteúdo importante que vai te ajudar a aplicar as ferramentas de mudanças climáticas dentro da sua empresa, no seu dia a dia. E uma coisa muito importante é eu também te avisar, né, te informar o que não é um profissional de mudanças climáticas. Muita gente pensa, Greta, né, é a Greta, né, é Greta, que eu tenho que sair para a rua, fazer passeatas, que eu tenho, né, que fazer, que eu tenho que fazer um movimento, né, de combate às mudanças climáticas. Não, não é nada disso, tá, gente? Um profissional de mudanças climáticas, ele é um profissional remunerado, tá? Então, ele utiliza a expertise dele e aplica essas ferramentas. E quem são os profissionais, quais são os tipos de carreira, né? Quais são os tipos de profissionais que podem atuar ao combate às mudanças climáticas? Então, assim, advogados, né? Então, assim, advogados especialistas em mudanças climáticas, engenheiros, economistas. Então, os economistas estão vindo com tudo também para essa área, principalmente por conta dos riscos climáticos que envolve a área de seguros, né? Então, está vindo bastante profissionais dessa área. E aí, assim, aonde é que você pode atuar, tá? Então, assim, um profissional, ele pode atuar em diversas frentes. Eu vou aqui só relacionar algumas, tá? Mas depois você pode estar pesquisando onde é que você pode aplicar o seu conhecimento dentro do mercado profissional. Bom, então, onde é que esse profissional ele é inserido? Tá? Ele pode trabalhar com consultoria. Então, tem algumas consultorias, como, por exemplo, a Way Carbon, ela desenvolve estratégias e políticas
para o combate às mudanças climáticas, né? Ela desenvolve projetos, tem outras empresas também que estão nascendo, que já estão aí no mercado há muito tempo, então desenvolve projetos de carbono, desenvolve inventários de emissões de gases de efeito estufa, desenha políticas não só para a questão de governos, mas também dentro das empresas. Tem uma empresa que ela quer criar um sistema de gestão de combate às mudanças climáticas, ou gestão de emissões de gás de efeito estufa, ela precisa desenhar algumas políticas, precisa desenhar procedimentos. Então, este profissional, ele atua também nessa frente. Uma outra área, também um outro campo de atuação deste profissional é a área de auditorias. Então, existem empresas como, por exemplo, a SGS, a KPMG, essas grandes empresas, elas têm programas específicos onde permite que você, como profissional de mudanças climáticas, possa atuar. E é que acontece, como é que funciona isso, né? Existem alguns programas, alguns padrões internacionais, ou até mesmo algumas ISOs e programas nacionais que esse profissional ele pode atuar. Eu vou dar alguns exemplos. Tem a ISO 14065. O que fala basicamente essa ISO 14065? Ela trata do inventário de emissões de gases de efeito estufa. Então, assim, uma empresa, ela elabora o inventário de emissões de gases de efeito estufa, e aí, essa ISO, ela explica exatamente como é que a empresa tem que fazer, quais são os padrões que ela tem que seguir. E aí, depois, ela pode auditar este inventário. Isso é muito comum, tá, hoje no mercado. Então, grandes empresas já estão verificando seus inventários, grandes empresas já têm profissionais dedicados a fazer a quantificação das emissões de gás de efeito estufa, como também monitorar isso ao longo do tempo e até mesmo praticar políticas e programas de redução desses gases de efeito estufa dentro das suas organizações. Outro tipo de atuação, de local de atuação, são empresas como, por exemplo, a Klabin, Suzano, bancos. Os bancos, por exemplo, como o Santander, o Bradesco, eles estão muito na frente, né? Eles estão liderando o movimento em relação a este setor de mudanças climáticas, porque eles já perceberam que, de fato, assim, se eles não começarem a incentivar os seus associados, eu vou chamar de associados, né, os seus clientes, né, realmente a começar a fazer a gestão das suas emissões, vai começar a ter muito prejuízo, porque envolve seguros. Então, assim, por que você fala prejuízos? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma enchente, né, onde uma infraestrutura, ela é impactada, né, uma ponte que ela cai, uma perda de um prédio por conta de uma enchente, ou por conta de de um incêndio, isso sim é um problema para os bancos, né, porque isso é custo, né, isso é custo de seguro, investimentos, né, então os bancos estão começando a direcionar os investimentos para empresas que realmente têm programas dedicados ao combate às mudanças climáticas, à gestão das emissões de gás de efeito estufa, e também como é que ela também está lidando, né, não isso internamente dentro da empresa, mas também com a sociedade. No começo do ano passado, alguns bancos se uniram, né, como o Santander, o Banco Bradesco, acho que estão, se não me engano, e fizeram uma carta ao presidente Mourão, preocupados com a questão do desmatamento da Amazônia. Então, assim, tudo isso, embora isso seja importante ecologicamente, isso é custo também para essas empresas, né? E aí, avançando um pouco mais, como, por exemplo, uma empresa como a Klabin, né, uma Suzano, embora seja uma empresa de celulose, elas também, dentro dessas empresas, elas criam departamentos específicos para fazer a gestão das emissões de gás de efeito estufa, não somente a gestão ativa, tá, mas também na parte da compensação, porque elas precisam controlar esses indicadores. Então, assim, departamentos estão sendo criados dentro dessas grandes corporações, mas isso também não fica apenas para as grandes empresas, mas também para as médias empresas, para as pequenas empresas, e este movimento está começando a acontecer, até porque, assim, os bancos, não só, os investidores já declararam isso em carta aberta, como, por exemplo, a BlackRock, que é a maior gestora de ativos no mundo, já falou, olha, o dinheiro, né,
as empresas que fazem parte da minha carteira, elas precisam, de fato, estar comprometidas com a questão das mudanças climáticas. Elas precisam fazer alguma coisa. Reduzir internamente suas emissões, mas também contribuir com a sociedade. Porque, assim, quando a gente fala de emissões de gás de efeito estufa, a gente não está falando que é algo que atinge somente aonde a empresa está inserida, a gente está falando de um problema global, né? Tanto que o Fórum Mundial Econômico, né, ele emitiu, né, um documento. A discussão que aconteceu na última semana de janeiro foi muito clara. O que está acontecendo? O problema das mudanças climáticas é a top preocupação deles, né? Não é só a pandemia. Existem estudos que demonstram que o problema do aquecimento global, se as emissões continuarem dessa forma, se a gente não parar de emitir do jeito que a gente está emitindo agora, se a gente não começar a sequestrar o carbono, os riscos financeiros, as perdas financeiras vão ser muito maiores que a pandemia do Covid. Então, já existem estudos, inclusive o próprio Fórum Econômico Mundial apresentou esses dados que a crise climática ela é muito maior do que a crise da pandemia do Covid. Então, é algo muito, muito sério. E aí, outros locais, né, que esses profissionais eles podem atuar. Eles podem atuar também em instituições. Então, as instituições como, por exemplo, universidades, desenvolvendo soluções para o combate às mudanças climáticas, podem atuar em instituições como, por exemplo, as Nações Unidas, podem atuar também em ONGs. Então, assim, são áreas de atuação ampla, né, de um profissional. Então, ele pode atuar em todas as áreas, em todos os locais, né, de business, né, assim, classificando entre consultoria, auditoria, empresas e também startups. Então, assim, várias startups estão surgindo preocupadas com essa questão, né, fornecendo soluções para combater as mudanças climáticas. Daqui mais na frente da live, eu vou estar apresentando alguns cases bem legais que têm acontecido. E, além disso, a área de tecnologia também está muito envolvida, fornecendo soluções, por exemplo, desenvolvendo aplicativos para quantificar a pegada de carbono, desenvolvendo aplicativos para quantificar o consumo energético, não só das casas, das construções, mas também no processo, porque quando você quantifica, porque as emissões, elas não acontecem apenas no combustível fóssil, ela não acontece apenas no consumo de eletricidade, ela acontece também no processo industrial. Então, assim, a maior parte dos processos industriais ainda usam energia elétrica. E aí, o que acontece? Existem já sensores que você consegue colocar na linha de processo, né, por exemplo, numa siderúrgica, que você consegue medir essa quantidade de energia consumida, e aí, com isso, você consegue aplicar políticas ou estratégias para reduzir esse consumo energético. E, assim, é muito legal, porque, assim, existem já soluções que você consegue reduzir 10% do consumo de eletricidade. Agora, você pensa numa siderúrgica, pensa numa grande empresa, né? Não vou citar nomes aqui, mas, assim, 10% de consumo de eletricidade representa milhões, né? E esses milhões, ao longo do ano, ou alguns milhares de reais mensais, podem ser reinvestidos, tá? Eu, pessoalmente, já vi caso, né? Já auditei processos, um processo numa siderúrgica, onde ela começou a quantificar o consumo energético na sua linha produtiva e ela teve ganhos monetários com isso. E aí, o que ela faz? Com esse dinheiro que ela conseguiu economizar, né, no consumo de eletricidade, ela está investindo em novas tecnologias dentro da empresa, né, para tornar a planta cada vez mais eficiente energeticamente. Então, é muito bacana que tem muita coisa acontecendo nesse setor. E aí, falando assim, eu vou entrar um pouquinho mais em cada área de atuação, como, por exemplo, consultorias, né? Você, né, como consultor, o que você pode fazer, né? Quais são as ferramentas que você pode desenvolver? Quais são as atividades que você desenvolve, que você pode estar... quais são as ferramentas que você pode estar desenvolvendo e atuando e levando isso para o mercado? Bom,
Você, como consultor, o que você pode fazer? Você pode elaborar inventários de emissões de gás de efeito estufa. Existe assim, esse inventário é um documento que ele é público, ele está lá no site do Programa Brasileiro de GHG Protocol, onde você acessa, lá tem a regra como você calcula, lá tem uma planilha em Excel, onde você pode extrair essa planilha e começar a simular essas informações. Você pode começar a simular o consumo energético, né, da sua empresa, você pode simular o consumo energético até mesmo da sua vida pessoal, né, no seu dia a dia. Para quê? Para que você comece a ter familiaridade com ela. Então, assim, a partir do momento que você conhece essa ferramenta, que você entende como ela aplica, você pode começar a oferecer esses serviços para as empresas, né? As empresas estão precisando de profissionais que conheçam ferramentas para ajudá-las a fazer a gestão dos processos que vão levá-las a desenvolver projetos e tecnologias para redução de gases de efeito estufa dentro das suas unidades. Uma outra coisa, né, que um profissional, ele pode fazer, o profissional de mudanças climáticas, ele pode elaborar projetos de crédito de carbono. Também são informações públicas que poucas pessoas conhecem. Então, assim, no site do Verra, VERRA, lá tem as metodologias de projetos de carbono, então você consegue fazer o download dessa metodologia, lá tem os templates, que são os documentos, onde você entende exatamente o que é necessário para você desenvolver um projeto de carbono. Não é algo simples, tá, gente? Não é algo simples trabalhar com um projeto de carbono, mas você pode aprender a manusear essa ferramenta e se associar a alguma empresa que já trabalha com isso, tá? Então, lá tem esses documentos, todos públicos, infelizmente só em inglês, porque são programas internacionais, que são controlados. No caso, o Verra é uma ONG americana, e no caso da UNFCCC, é um programa das Nações Unidas, no qual e os documentos são todos em inglês, então a linguagem, a comunicação é em inglês, então é possível acessar, tá, esse site, e você baixa lá os documentos. O bacana também, qual que é? Que existem também modelos já, né? Então, assim, já existem cases de sucesso, cases de projetos já em andamento. Então, você olha lá, você visita o site, você consegue já baixar quais são os projetos que estão acontecendo, para você já ter algumas ideias. Olha, de repente eu posso trabalhar com um projeto florestal, né? Se você é um engenheiro florestal, olha, de repente eu posso trabalhar com uma planta, né, de biomassa, né? Então, assim, tem cases lá que você já pode ter uma ideia do que são projetos de carbono, né? Então, assim, para você começar a tatear, tá? E aí, nisso, você começar a buscar consultorias, né, para se associar e oferecer esse trabalho, porque, assim, uma coisa eu falo, tá? Eu trabalho com projetos de carbono, o que a gente não acha profissional que tem o conhecimento básico, que saiba acessar o site, que saiba quais são as ferramentas, que saiba o que são projetos de carbono. Então, assim, muitas vezes não, o que acontece mais é que a gente tem que formar profissionais do zero, né? E isso é tempo, né, para uma organização. Se um profissional já vem pelo menos com conhecimento teórico, porque não existe formação específica, gente. Olha, isso é muito importante, porque como não existe formação específica para se tornar um profissional de crédito de carbono, né, desenvolvedor de projetos de crédito de carbono, então é aplicável a qualquer área, né? Então, assim, qualquer conhecimento que você já tenha, né, que você já desenvolve, você já está na frente de muita gente, mesmo conhecimento teórico, né? Então, esse aqui eu quero deixar essa sacada para vocês. Uma outra coisa que também, para o pessoal de tecnologia, para o pessoal que gosta de desenvolver aplicativos, o que está acontecendo também é a elaboração de aplicativos para monitorar a pegada de carbono, né? O que é basicamente a pegada de carbono, né? É o quanto que eu emito de carbono nas minhas atividades. Eu, Gesso, por exemplo, como pessoa física, eu acordo, por exemplo, eu ligo a luz, então já estou, né, a partir do momento que eu acendo a luz, já estou emitindo carbono para a atmosfera. Aí eu vou lá e escovo os dentes, né, já tenta a minha pegada de carbono. Isso eu estou falando no meu dia a dia, faço o meu cafezinho, né, aqui, ó, café da manhã com sustentabilidade. Faço meu cafezinho, então lá já estou consumindo também, já estou emitindo carbono para a atmosfera a partir do momento que eu uso também, né, eletricidade no meu fogão,
o gás GLP, né? Então, assim, então a gente tem emissão de carbono e as empresas também têm. Então, existem aplicativos que quantificam essa pegada de carbono, é lógico que é um dado superestimado, você coloca lá, insere os dados. Então, você pode, da área de tecnologia, você pode desenvolver tecnologias para fazer essas medições, para fazer a gestão. Gente, falta, tá? Porque a maior parte dos aplicativos são internacionais, tá? Então, programas para ajudar as empresas a fazer gestão das emissões de gás de efeito estufa. Atualmente existem 3 ou 4 empresas que oferecem esse tipo de soluções, então são poucas empresas no mercado que estão oferecendo soluções. Então, assim, tem muita, muita oportunidade para quem realmente quer atuar com esse. Bom dia, Thaís, bom dia, bom dia. Vamos lá tomar cafezinho da manhã, uma outra oportunidade também, que eu vejo que, assim, que isso já tá explodindo, são poucas empresas que também atuam, tá? Thaís, você que é advogado, ó, tem oportunidade aí para advogados na área de mudanças climáticas, hein, ó, tá crescendo. Bom, na área de mitigação de gás de efeito estufa, então, o que acontece? As empresas, elas têm as emissões, né, de gás de efeito estufa nos seus processos, que seja um escritório, gente, que seja um escritório, tem sim oportunidade. E aí o que acontece? Você precisa mitigar, você precisa reduzir essas emissões. Então, como é que você reduz? Primeiro você reduz a partir do momento que você reconhece. Então, pois é, a gente emite muito carbono. Isso aqui só estou dando só, Thaís, só estou dando só um overview, mas a gente emite muito carbono o tempo todo, o tempo todo. Então, por exemplo, um escritório, ele tem emissões de gás de efeito estufa. Olha só, gente, o bebedouro, o seu bebedouro, né, aquele bebedouro, olha atrás dele a etiquetinha, lá vai ter lá um gásinho HFC, né, então, assim, como o seu escritório, né, você está advogado, como o seu escritório emite gás de efeito estufa? Consumo de eletricidade, no bebedouro, para gelar a sua água, no seu fogão, no seu micro-ondas. Então, assim, a gente está o tempo todo emitindo. E aí, o que acontece? O que um profissional de mudanças climáticas pode fazer? É olhar aquilo e te oferecer soluções para mitigar essas emissões. E eu estou falando de escritório, gente. Se a gente ampliar isso para as indústrias, né, isso é um campo vasto, né, de oportunidade. E mais uma vez falando, você não precisa ser um especialista. É claro que dependendo, né, se você vai trabalhar numa empresa siderúrgica, você precisa conhecer os processos, né, mas você pode se basear em cases de sucesso, né, você pode se basear em cases que já acontecem com outras empresas em outros países. Uma outra coisa, uma outra área que um profissional de mudanças climáticas ele pode atuar é na área de estratégias, né? Então, o que seria basicamente estratégias? Elaboração de procedimentos dentro de uma organização, porque quando uma grande empresa, por exemplo, ela tem que criar um procedimento e esse procedimento ela tem que ser comunicado a todo mundo, né? Então, as pessoas precisam ter consciência, ok, a partir de hoje, a minha empresa vai atuar, vai ter políticas de redução de emissões de gás de efeito estufa. Então, ela precisa ter um procedimento padrão que isso possa ser distribuído dentro de uma empresa, que todas as pessoas tenham ciência, né? E esse procedimento ele tem que ser gerido e tem que ser monitorado para verificar se de fato aqueles indicadores que a empresa desenvolveu, aqueles mecanismos que a empresa, né, que foi decidido possivelmente pela alta direção, realmente estão sendo cumpridos, né? Não é uma coisa que ficar só na parede, como um certificado certificado de ISO 14001. Não, a coisa tem que acontecer, senão vira greenwashing. Aí vai uma empresa, né, vai um investidor, vai uma empresa de auditoria, verifica, ok, que só existe um certificado na parede, só existe uma plaquinha bonitinha, temos políticas de mudanças climáticas, né, a nossa visão aqui é realmente ajudar o planeta. Não, a coisa tem que ser séria, a coisa tem que ser gerida e ela tem que acontecer. Não pode ficar apenas no papel, tá, gente? Senão, nós, mais uma vez, vira greenwashing. O que ela pode fazer, né? Uma outra coisa que um profissional ele pode desenvolver, né? Que tipo de serviço, né, de consultoria que ele pode oferecer para no mercado? Indicadores de redução de gás de efeito estufa. Ele pode ajudar as empresas a comunicar isso. Bom dia, Francisco.
ele pode ajudar as empresas a comunicarem isso para a sociedade. Quando eu falo sociedade, gente, é para investidores, para a comunidade mesmo, é internamente. Então, assim, isso é um campo muito bom para jornalistas, né, na hora que desenvolvem relatórios, que tenha uma comunicação clara, entendível e acessível a todas as pessoas envolvidas. E aí tem uma outra coisa que tá vindo aí com tudo, mas não vai ser o tema dessa live, depois eu vou trazer isso para um outro momento, que são as métricas baseadas na ciência, né? Então, são indicadores que a ciência definiu, né? E as empresas, elas utilizam isso como referência, e assim, eu tenho contatos de alguns parceiros, de alguns consultores, que falaram que assim, tem que ter muita demanda para esse tipo de consultoria ajudar na assessoria. Só resumindo aqui, gente, eu dei aqui algumas ideias, tá, do que você pode, né, você como profissional pode oferecer para as empresas. Você pode oferecer para essas empresas, você como pessoa física sozinho, né, então você desenvolve, depois daqui a pouco mais adiante eu vou falar como é que você pode abordar uma empresa. Você, pessoa física, você pode desenvolver esses procedimentos e apresentar, desculpa, esse procedimento não, você pode desenvolver essas ferramentas, estudar essas ferramentas e depois apresentar para uma empresa, porque, mais uma vez, não existem profissionais especialistas, tá? Não existe curso de formação específico, existe sim um curso, como você faz inventário de emissões, existe sim curso para isso. Mas, assim, como você faz a gestão, não tem esse conhecimento, tá, gente? Não tem uma pós-graduação, não tem uma faculdade que ensina isso. Não tem faculdade, que nem, assim, uma faculdade de medicina ensina o médico a atuar, né? Ensina o médico a atuar como médico, né? Sendo redundante. Mas não existe uma faculdade de mudanças climáticas, né? Do programa de mudanças climáticas que ensinem. Existem alguns cursos por aí, tá, gente? Existem alguns cursos, mas ele não ensina a parte operacional, a parte prática, não existe isso. O que eles ensinam, o que é aquecimento global, né, como nasceu o protocolo de Kyoto, o que é o Acordo de Paris, né, ele traz mais o conhecimento institucional, mas ele não ensina a prática, tá? E o que eu estou trazendo para vocês aqui é conceito prático, como é que você pode hoje, a partir de hoje, né, sair daqui e chegar numa empresa e falar, gente, olha só, eu posso te ajudar a combater eu posso te ajudar a resolver seus problemas de emissões de gás de efeito estufa. E esse aqui, eu uso essa ferramenta, eu conheço essa ferramenta, eu já vi esse case ser aplicado em outro lugar, né, eu posso te ajudar com isso? Então, assim, as empresas precisam, tá? É claro que a gente, nesse momento ainda, as empresas estão na fase, como poderia chamar, de educação. Elas estão começando, assim, sabe, a ter uma clareza, nossa, meu Deus do céu, existe de fato o problema das mudanças climáticas, eu preciso resolver isso, né, dentro da minha empresa, porque a conta vai chegar, gente. Mas mesmo a empresa de uma pessoa, de duas pessoas, uma hora ela vai ser cobrada por isso. Não tem jeito, tá, gente? Isso vai chegar, o mercado de carbono vai acontecer, no final do ano, na COP, vão surgir, espero que eles definam como que vai ser o novo modelo de mercado, mas existem mercados já acontecendo, assim, existe mercado de carbono entre as empresas no Brasil já, então, assim, essa conta vai chegar. Tá? Não importa se você é um pequeno empreendedor, e essa conta vai chegar. Mas avançando, aonde é mais que você pode atuar como profissional de mudanças climáticas? Você pode ajudar as empresas a avaliar os riscos dos seus negócios e como ela se adapta a essa situação. Um exemplo de riscos climáticos de adaptação, isso está crescendo também, tá, gente? São poucas empresas que têm essa tecnologia, esse conhecimento. Então, assim, você pode ajudar a empresa a fazer uma avaliação na empresa da vulnerabilidade dos ativos de uma empresa em relação às mudanças climáticas. Então, por exemplo, como é que essa empresa ela está vulnerável, a infraestrutura dessa empresa ela está vulnerável às mudanças climáticas? Será que a minha empresa está perto de uma zona costeira? Né? Será que, de repente, se eu tenho uma empresa, né, em Santos, por exemplo, será que se o mar subir, será que ela vai ser impactada? Porque se lá em Santos, já mora em Santos, quando o mar sobe lá, ela invade prédios, tá, gente? Ela invade
estacionamentos, e tem perdas, né, então, assim, perdas financeiras, né, então, carros que acabam quebrando, enfim, tem perdas financeiras. Então, assim, esse profissional ajuda essas empresas a terem clareza como é que elas estão vulneráveis e como é que elas podem se adaptar a essas questões climáticas, tá, gente? Falando de infraestrutura, mas a gente poderia ficar aqui horas falando de outros tipos de negócios, tá? Uma outra questão também, que assim, que a gente está enfrentando muito agora em relação à questão dos riscos climáticos e adaptação, é o risco da saúde humana. Então, assim, já existem empresas preocupadas fazendo estudos, né, e tentando procurar como ela pode tratar com a saúde do seu trabalhador. Então, por exemplo, um profissional, né, que tem asma, que tem problema respiratório, ele é muito mais vulnerável às mudanças climáticas, né? Agora, com a pandemia, né, a pandemia também, então assim, como é que os seus colaboradores, eles ficam sensíveis ao impacto das mudanças climáticas? Isso é custo financeiro, gente. Qual é o custo para uma empresa de um profissional afastado por problema de saúde? Né? Então, as empresas já estão começando também a fazer a medição em relação a isso. E aí, que tipo de profissional que pode ajudar a fazer uma análise dessa? São profissionais, são psicólogos, são médicos, são enfermeiros, profissionais da saúde podem sim ajudar as empresas a entender como elas estão vulneráveis às mudanças climáticas, né? Então, assim, é incrível como existem oportunidades, tá, gente? E aí, eu vou avançar agora para um outro tópico, né? Onde é mais que um profissional de mudanças climáticas ele pode atuar? Ele pode atuar com auditorias, como eu disse. Então, assim, existem alguns padrões internacionais, como a ISO 14065, ele ensina, né, na verdade, ele é uma ISO de auditoria para inventário de emissões de gases de efeito estufa. Então, um profissional, você como profissional, você pode se especializar como auditor de verificação de inventário de gases de efeito estufa. Isso está crescendo, tá? São poucas empresas que dão curso para isso, né? Para você ser um auditor, você precisa sim ser capacitado, você precisa sim ser formado, tá? Ter formação em auditoria, tá? Ser formado na ISO 14065. Uma outra auditoria que está crescendo, uma outra demanda que está crescendo bastante no Brasil é o RenovaBio, é um programa de biocombustíveis nacional, isso está crescendo bastante e precisa também de profissionais que tenham conhecimento nessa norma, tá, do RenovaBio, tá, então também está crescendo, entre outras áreas, poderia ficar aqui também listando várias, mas eu vou falar mais uma aqui que é importante. Auditores para fazer validação e verificação de projetos de crédito de carbono, tá? Principalmente na área florestal, então, assim, tem aí, para quem tem especialidade, aí sim, aí nesse caso precisa ter especialidade, tá? Em engenharia florestal. Não impede, você pode ser especialista, tá? Mas assim, aí, no caso, para atuar como auditor florestal, você precisa sim ter um conhecimento específico. E aí, como que você faz para poder se associar a uma empresa, se você deseja ser auditor, se você realmente deseja ter contato com várias empresas? O que você precisa fazer? Você precisa entrar em contato com algumas empresas, entender quais são as regras de qualificação para você se tornar um auditor, tá? Existem poucos profissionais no mercado. Gente, eu conto nos dedos, tá? Eu falo porque eu atuo na área, né, de auditoria de mudanças climáticas, de projetos de crédito de carbono. Então, eu conto nem não encho duas mãos, tá? Quantos profissionais existem. Então, assim, você entra em contato com as empresas que atuam com projetos de crédito de carbono e verifica com eles quais são as regras de qualificação, tá? Isso é importante. E aí, assim, além de você ser consultor, né, atuar como consultor, oferecer estratégias para as empresas, além de você também poder trabalhar com auditorias, você também pode oferecer soluções para as empresas. Existem várias startups nascendo aí como provedoras de soluções para eficiência energética. Existem também empresas de energia renovável, né, que estão nascendo, né, sendo energia eólica, sendo energia solar. Você, né, tem empresas,
as empresas que implementam, né, sistemas fotovoltaicos em residências, em comércios, né, isso também é uma forma de você estar atuando, né, com combate às mudanças climáticas, soluções em mobilidade, né, quando a gente fala em mobilidade, não é somente em carro elétrico, não é somente em ônibus elétrico, também tem a questão do uso de bikes, então, assim, é muito legal, tem muita coisa surgindo. Anteontem eu estava no Clubhouse, e aí eu conheci, até comentei ontem na live, eu vou repetir agora, eu conheci um empreendedor, ele tem uma startup no qual, o que ele faz? Ele constrói bicicletas com plásticos recicláveis, plásticos de garrafinhas, né, recicláveis, e aí o que acontece? Então assim, essa startup, ela consegue resolver dois problemas, o problema do plástico, né, porque o plástico, ele sim contribui para o aquecimento global duas vezes, porque primeiro é de fonte de energia combustível fóssil, né, e também tem a questão aí né, do impacto no meio ambiente, por aquela questão da degradação desse material. Enfim, então, assim, então essa startup, ela resolve dois problemas. Então, assim, é um empreendedor, gente, é um empreendedor, então você consegue resolver. Agora, assim, qual é o grande problema das mudanças climáticas? O grande problema das mudanças climáticas não é só você compensar as emissões de gás de efeito de estufa. O que quer dizer compensar? Eu emito gás de efeito de estufa aqui, né, eu continuo com meu processo operando normalmente, eu, né, não ajo em relação a isso, mas, ok, vou continuar emitindo, mas eu vou comprar crédito de carbono para compensar, tá? Isso não resolve, tá? Isso é uma solução paliativa enquanto a empresa realmente ela não tem recursos e nem conhecimento para poder investir numa transformação tecnológica. O que a gente precisa para realmente combater as mudanças climáticas, para realmente a gente parar de sofrer com a mudança do clima mesmo, para a gente parar de sofrer com a elevação dos oceanos, né, e entre outras milhares de coisas, né, que aí a questão impacto na agricultura, enfim, não vou entrar no detalhe. É a remoção do gás de efeito de estufa. Então, tem algumas startups que já estão buscando soluções de armazenar o CO2 da atmosfera, né, retirar, e uma delas é o Elon Musk, para você ver, gente, como, uma sacada quando você quer ver se realmente é um mercado próspero, vê o que os grandes empreendedores estão fazendo, né? O Elon Musk, por exemplo, ele já investiu, né, na mobilidade elétrica, ele já investiu em produção de energia renovável, né, através da SolarCity, né, que é uma das maiores empresas de geração de energia elétrica solar. E agora ele já avisou que ele vai entrar na questão da remoção de CO2 equivalente da atmosfera, gente. Então, assim, isso mostra que, de fato, esse é um tema que veio para ficar, né? Então, não é só conspiração, não. Veio para ficar. Então, Elon Musk, esses dias, tem uma amiga compartilhou a reportagem que ele está investindo bilhões em uma nova empresa que se chama XPRIZE Carbon Removal, né, onde ele vai retirar as emissões, ele vai tirar o CO2 da atmosfera e vai armazenar isso. Bom, outras soluções que a gente vê no mercado também, assim, startups, empresas, né, você como empreendedor pode fazer, uma coisa que eu achei muito legal, que eu vi, que acho que isso começou com Will Smith, o ator, né, americano Will Smith. O que ele fez? Ele pegou a água, né, em vez de engarrafar a água em garrafinhas plásticas, ele começou a engarrafar em papelão. E isso já está começando a ser praticado, tá, agora no Brasil. Então, assim, é uma solução simples, que assim, não precisa de grandes inovações, é só você trocar o tipo de embalagem, e desse modo você já está contribuindo aí para o combate ao aquecimento global, tá, gente? Uma outra ideia aqui que eu vejo que, assim, uma startup que não é mais nem startup, que já é um modelo de negócio que acontece muito na Europa, é a empresa que chama Too Good To Go, né, que assim, é muito bom para ir, né. O que é essa startup? O que ela faz? Só para vocês terem uma ideia de negócio, como é que vocês podem estar atuando nessa área. Ela conecta supermercados e lojas a usuários, aos consumidores. Então, por exemplo, o que vai sobrar, tem uma padaria, né? Chegou no final do dia, sobrou pãozinho, sobrou sonhos, né? Sobrou salgadinho lá. O que ela faz? Existe um aplicativo
que assim, ela vende por um valor muito menor, né, e ela conecta usuários que realmente querem comprar uma comida mais barata. Então, o que acontece? Essas soluções de conectar os problemas, né, com as soluções, isso está crescendo bastante, isso é essencial. E esse aplicativo, essa empresa, ela trata duas questões. Primeiro, que é o desperdício dos alimentos, e a segundo também, que é o aquecimento, evitar o aquecimento global. Porque a sobra, né, de alimentos vai acabar indo para o aterro sanitário. E esse alimento que está no aterro sanitário, ela começa a se e ele emite gás metano. E o gás metano, ele tem um potencial de aquecimento global 25 vezes maior do que o CO2, né? Então, o metano é muito, muito, muito poluente. Então, ajuda nessas questões também. E aí, para ir para a parte final, gente, eu quero trazer uma questão prática para vocês, que vocês podem, exatamente, você que quer trabalhar com mudanças climáticas, eu vou te trazer um passo a passo, que na verdade é um passo a passo que você pode aplicar em qualquer área de negócio, tá? Mas eu vou trazer com um pouco mais de clareza para o setor de mudanças climáticas, para quem realmente quer atuar. E assim, gente, por mais que você esteja trabalhando numa empresa, por mais que você esteja trabalhando em outro negócio, e você quer, de repente, começar a dar os primeiros passos, né, fazer uma transição de carreira, para trabalhar com ginásticas, isso é possível, tá? Eu não sou a favor, quando a gente fala em transição de carreira, eu não sou a favor de largar tudo e vou viver disso. Não, não. Passa com calma, né? Vai sentindo se realmente se isso é para você, vai tendo contato com o conteúdo, né? E aos poucos vai ganhando espaço. E aí vai chegar um momento que você vai ter que fazer escolha. Tá? Isso é natural para todo mundo. Bom, então qual é o passo a passo? Que eu vou dar 4 passos para vocês implementarem agora, tá? Vocês começarem a implementarem agora para sair, né? Para vocês começarem a viver de mudanças climáticas. Então, qual é o primeiro passo? Estude algumas ferramentas de gestão de emissões de gás de efeito estufa. Qual é a principal ferramenta que eu indico para vocês, né? Primeiro, assim, a empresa, antes de tudo, ela tem que saber o quanto é que ela emite de gás de efeito estufa para a atmosfera, tá? Então, para ela entender o quanto ela emite, ela tem que fazer um inventário, tá? Então, a gente chama de inventário de emissões de gás de efeito estufa. E assim, como eu já disse, no começo da live, esse é um inventário, essa ferramenta, ela é pública, ela é disponível, tá? Tá lá, você pode acessar, estudar essa ferramenta e aplicar. Estuda essa ferramenta. E assim, lá nesse site, no Programa Brasileiro de GHG Protocolo, que é da FGV, né, da Universidade FGV, lá também tem cases, né? Lá tem outras empresas que já aplicam, que já apresentam, publicam seus inventários. Então, você consegue ter como referência. Então, faz o download dessa ferramenta, estuda ela, tá? Estuda, o segundo passo qual que é? Estuda alguns cases, né? Alguns cases já implementados, o que está acontecendo, e aí ofereça, né? Procure, o terceiro passo qual que é? Se conecte com empresas que possam ter interesses nessa gestão, né? Entender entender quanto que aquela empresa emite, e assim, e aí depois, a partir do momento que você quantifica as emissões de gás de efeito estufa, você pode oferecer soluções para mitigação, né? E aí, como que poderia ser as soluções de mitigação que você pode oferecer para uma empresa? Você pode oferecer para eficiência energética, você pode, se ela não consegue ter eficiência energética, você pode oferecer à empresa compensação, compras de crédito de carbono, compensação das emissões de gás de efeito estufa, e aí assim, quando você começa a ter contato com esse conteúdo, vai vindo outras e outras ideias, e aí se conecta com as empresas, aí você pode falar assim, Geisa, mas quem são as empresas que fazem isso? Lá no site do Programa Brasileiro de GHG Protocolo, tem a lista das empresas que já divulgam os seus inventários, tá? E lá tem os contatos das pessoas, isso que é o melhor de tudo, lá tem o contato das pessoas. Gente, deixa eu pegar aqui que está muito claro. Tem o contato das pessoas, então assim, você consegue acessar as empresas, e assim, ou então, a partir do momento que você tem o nome, que você tem a lista das empresas, né, divulgadas lá no site do Programa Brasileiro de GHG Protocolo, você consegue saber, a Natura publica, né, então tá, então eu vou tentar, vou buscar acessar alguém da Natura, né? E como é que você faz para acessar essa pessoa na Natura? Lá no site do Programa Brasileiro de GHG Protocolo tem os contatos das pessoas, ou através de LinkedIn.
Você se conecta, o mais importante qual que é? Você saber quais são as empresas que já estão liderando esse movimento, e aí ver o quê? Os fornecedores. Porque essas empresas já estão maduras. Isso aqui, assim, quando elas já começam a tratar das suas emissões, o que elas vão perceber? Eu não consigo mais fazer isso. Então, assim, como que eu consigo agora reduzir as minhas emissões? É motivando os meus fornecedores. Então, gente, qual que é o pulo do gato? É você acessar os fornecedores, os provedores de serviço, quem oferece serviço, né, para essas grandes empresas. Quem é que oferece serviço para a Petrobras? Quem é que oferece serviço para a Braskem? Quem é que oferece serviço para a Suzano, né? Porque, assim, essas empresas vão chegar, já chegam, né? Já começaram a cobrar dos seus fornecedores a gestão, pelo menos a gestão das emissões de gás de efeito estufa, tá? Então, assim, essas são as dicas que eu gostaria de deixar para vocês. Então, primeiro, né, recapitulando, estude alguma ferramenta. Primeiro passo, depois você vai ampliando, tá? Estude o inventário de emissões de gás de efeito estufa. Estude o que é uma pegada de carbono. Faça um portfólio, né? Faça uma apresentaçãozinha bem bonitinha. Estude cases que já aconteceram, né? Cases que já estão, né, no mercado, para você entender como aplica, né? E assim, na hora que você for chegar na empresa, você fala: olha só, tem esse inventário aqui, essa empresa X faz, eu posso te ajudar, né? Eu posso te ajudar a resolver essa questão, né? Então, ensine, né? E mostre para a empresa que você já estudou e que você sabe de cases de sucesso, que você é hábil, né? Tem a expertise para aplicar. Aí o segundo passo qual que é, né? Contata essas empresas, contata os fornecedores dessas empresas. Lá na lista do Programa Brasileiro de Agência Protocolo tem o nome das empresas, ou então você pode ir também na lista do site do Pacto Global, né? Lá também tem as empresas afiliadas, né? Então lá estão as empresas que também já estão engajadas nesse movimento. E o terceiro, vai para ação, né? Então, assim, não se preocupe, tá, gente? Assim, o mais importante é você começar, é você se conectar, ou então uma outra, se você se sente inseguro para agir sozinho, se conecte com empresas que já oferecem esse serviço, ou pessoas que já oferecem esse serviço. Essa é a melhor forma, se você realmente quer trabalhar com mudanças climáticas, se você quer entrar, né, na área operacional, na prática mesmo, né, se você quer ir para o batidão, né, como diz a Lúcia, esse é o melhor caminho para você atuar, tá, gente? Eu espero que essas dicas possam te ajudar a começar a trabalhar, tá? São dicas que ninguém fala, tá? Então, eu estou compartilhando com vocês aqui. Se você aplicar, com certeza você vai ter os resultados que você tanto deseja, tá bom, gente? Me acompanhe aqui que vou estar trazendo cada vez mais conteúdos de mudanças climáticas, de sustentabilidade, para vocês entenderem o que é o mercado e como vocês podem fazer para atuar, tá bom? Um grande dia para vocês e muito obrigada.